Bom, minhas propostas principais, na verdade, assim, tem uma coisa muito importante que eu aprendi nessa minha formação. Quando a gente é deputado federal, a gente tem as áreas em que a gente atua, né, algumas pessoas chamam de plataforma, mas, na verdade, o grande desafio da gente é o dia inteiro estar lutando dentro do Senado, do Congresso, para impedir que passem medidas absurdas. Então, essa é uma das coisas importantes que a gente faz. Dentro disso, as minhas áreas de atuação vêm da minha história de vida. A primeira delas é o ecossistema que vai do empreendedorismo social o empreendedorismo social. Eu sou parte de uma rede internacional da Ashoka, que congrega mais de 3.000 empreendedores sociais em mais de 90 países pelo mundo. São líderes que atuam na área social, trazendo inovação de alto impacto e baixo custo. É o caso do Doutores da Alegria. Então, eu tenho um exemplo, um manancial de exemplos muito bons de soluções para os problemas sociais, para os problemas da saúde, nesse ecossistema. E o que a gente sempre ouve é: isso precisa ser escalado e se tornar uma política pública. E quando você vai pensar numa política pública, a primeira coisa é você tem que ter um deputado que compre a sua causa para lutar por você, por ela. Então agora eu quero ser esse deputado. As ONGs começaram a se profissionalizar na gestão nos anos 90 e algumas delas, através dos seus trabalhos, geravam até recursos que não eram de doações. Essas ONGs, elas começaram a se profissionalizar, a gerar alguns recursos, e começou a aparecer a expressão: isso é um negócio social, ou isso é um negócio de impacto. Então foi surgindo, o próprio Doutores da Alegria, por exemplo, a gente gera anualmente uma boa verba com a venda de serviços como palestras e intervenções em espaços de trabalho. Então, a gente faz parte da evolução desse ecossistema, da onde que gera um conhecimento ou que gera uma prática e que isso tem aderência ao mercado e pode gerar uma parte dos recursos. Aí, isso começou a criar organizações que começaram a pensar: como é que eu posso ganhar dinheiro olhando toda a cadeia produtiva, cuidando dessa cadeia, e em vez de ser uma empresa que é melhor do mundo, ser melhor para o mundo. E foi assim que começou a nascer o conceito da empresa B, que é uma empresa que ela tem uma certificação. A primeira empresa B do Brasil foi a Natura. Hoje a gente tem aí nesse universo, eu acredito que em torno de 200, 70 empresas B com certeza, e mais 200 aí em processo de certificação. Mas a empresa B se revelou uma tremenda solução para um desenvolvimento sustentável. E existe uma legislação que está sendo feita e que precisa ser defendida no Congresso. Então, essa para mim é a base de tudo o que eu vivi nos últimos 25 anos. Como criador do Doutores da Alegria, eu fui reconhecido como um empreendedor social, conheci esse ecossistema, estou vendo a evolução dele para a empresa B, e este movimento de negócio de impacto, negócio social, empresa B, está gerando outro movimento que é o capitalismo. Então, no nosso trabalho, nós podemos mudar Desculpa, o deu mundo uma falha. Capitalismo o quê? consciente. Ah, capitalismo consciente, tá. É um movimento global também. Sim. Então, que tem inclusive um representante aqui no Brasil, que é o Hugo Bertland. Então, essa cultura, esse jeito de fazer já aportou aqui no Brasil, já é uma realidade. O coordenador da campanha da Marina, Marcel Fukayama, é o presidente das empresas B, da organização que
congrega todas as empresas B, justamente porque é um setor que está preocupado com o desenvolvimento sustentável. Como é que você desenvolve o planeta, como é que você cria negócios, como é que você gera empresas de alto impacto, baixo custo, e ainda gera prosperidade e deixa o mundo em ordem, né? Você não acaba com ele. É um ecossistema muito importante. Então, e que fala justamente de tratar bem os funcionários, tratar bem seus fornecedores. Os protocolos são muito bem feitos e muito exigentes para você ser uma empresa B. Agora, para você ter esse ecossistema funcionando, a gente precisa ter definitivamente uma reforma tributária e um ajuste fiscal. Sim, com certeza. Então, porque tem que fortalecer, então é muito importante trabalhar nessa área. E nessa área das reformas, a reforma da Previdência, a reforma fiscal, a reforma política, são três reformas muito importantes que a Marina, inclusive, falou. A reforma da Previdência é a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque senão o Brasil quebra. Sim. Bom, então essa é a minha primeira plataforma de atuação. Minha segunda plataforma de atuação é com as crianças, a educação de 0 a 6. Muito embora a gente já tenha uma lei federal de 0 a 6, para educação 0 a 6, muito boa, precisa ser feito o download dela para o Estado e para o município. Então, eu tenho na rede, né, os deputados federais, tem o meu parceiro, o Ademar Bueno, 18188, que também está comprometido com a educação empreendedora e a educação e ajudar ao download dessa educação 0 a 6, né, em nível estadual. O James Heckman é um economista que ganhou o prêmio Nobel e ele desenvolveu esse estudo que mostra que a cada R$4, né, ou a cada dólar investido em política pública de qualidade para a infância 0 a 6, o retorno pode ser de até 16 dólares. Uau. Então, cada vezes. vez que você, exatamente, cada R$4 que você investe, você pode ter 36 de retorno. Tudo isso é baseado em neurociência, e o mais importante dessa história é que com essa metodologia, tecnologia, você tem condição de criar cidadãos que não vão depender de programas do Estado, porque eles vão ter desenvolvido o potencial deles de uma maneira muito saudável e muito colaborativa. Então, a base de tudo é o acolhimento e o afeto nos primeiros meses de vida. Sim. Por causa das conexões neuronais. Então, é lindo, é uma área linda. O Brasil tem uma lei muito boa, mas precisa ser mais fomentada. A terceira área de atuação que eu tenho é a saúde na questão da gestão do SUS. O SUS é um tremendo de um sistema, o SUS é um tremendo de um privilégio que a gente tem, porém, ele precisa de apertar porca e parafuso, pelo fato de que é um sistema único no nome, mas se você se trata se você está aí no complexo do HC e você tem que se tratar no INCOR, o seu protocolo, o seu prontuário, ele não viaja de hospital para hospital. Eu sei, e se você for pedir de um para outro, eles pedem um prazo de 45 dias para acessar e te mandar. Quer dizer, existem absurdos de detalhes que nunca ninguém olhou, que fazem com que haja um gasto absurdo e desnecessário no SUS. Porque você vai para um outro hospital ou você muda de cidade e você tem que começar tudo de novo, fazer os mesmos exames que você já fez, porque eles não vão te dar imediatamente tudo que você precisa. Então, a gente precisa hoje dar uma tremenda modernizada tecnológica no SUS para haver uma unificação.
para que se possa evitar desperdício e aí também ter mais controle através da tecnologia para fazer uma gestão que acabe com corrupção, uma gestão que é a falta de controle, os espaços, tem muito espaço em branco, justamente para que você possa malversar verbas, recursos, e não atender a população. Por exemplo, a gente tem enormes gargalos, enormes filas, e a gente tem metade de leitos vazios. Isso é Eduardo Jorge, 2 semanas atrás, mostrando para a gente como está o SUS hoje. Então, é um luxo que a gente tem que preservar. E eu sou muito... Eu sou um advogado do SUS, porque eu só trabalho em hospital público, né? Trabalhei no hospital público com Doutores da Alegria, conheci profissionais incríveis e verdadeiros heróis, que sempre fizeram muito pela saúde pública. Então, e existe exemplo na rede de empreendedores sociais, como, por exemplo, o Dr. Roberto Pical, que criou o CIES, que fica no Ipiranga, mas ele circula por todo o estado de São Paulo, ele faz caravanas de saúde. Então, ele tem um negócio que paga tabela de SUS, leva saúde de qualidade e ainda dá lucro. Ele aluga carretas, então ele bota consultório, laboratório, tudo um do lado do outro. Então você passa por toda uma triagem e já sai no final desse período, que é uma manhã, por exemplo, você já sai com toda a orientação de tudo que você precisa e tem uma eficiência muito grande. Então, as soluções, elas já existem. Elas precisam ser implantadas e escaladas. Uma das coisas que eu queria entender também, como é que fica esse outro lado aí, o Wellington de trás de você. É esse aqui? Como que fica nessa gestão, nessa proposta? Eu vou... Bom, aí entra a área da cultura. Eu sinto assim que aqui na gestão, quando eu estava no Doutores, só o fato de ter ajudado a organizar a rede de cooperação com os programas semelhantes, né, já foi um ensaio para a política. Eu gosto muito, sabe, Maria Ângela, eu sou um artista muito inquieto. Uma astróloga uma vez falou para mim, você não tem mapa de ator. Ator quer ser o centro das atenções. Ele quer estar no palco sempre. Você tem mais mapa de diretor. E realmente eu sou muito inquieto, eu não consigo ficar só no palco. É muito bom, é muito legal, eu adoro, mas eu gosto de dirigir, eu gosto de organizar, eu gosto de empreender, eu gosto de criar. Então eu sou um pouco refém da minha própria complexidade. Mas aonde eu estou me baseando para fazer minha campanha, aonde eu tenho me baseado para fazer política, para pensar política nesse momento de renovação, é totalmente aqui. Principalmente, eu estudei muito, durante muito tempo, bobos da corte. E o papel desses caras, e a gente tem um conhecimento de bobos da corte muito mais ligado à Idade Média. Mas, na verdade, na China, desde o século VI a.C., esses caras já existiam e as coisas, o impacto deles está documentado pelos escribas. Então, você não tem imagens, mas você tem os relatos dos diálogos travados entre povos e reis, enfim. Então, tem muita sabedoria lá, porque o papel desse cara era sempre trazer um outro ponto de vista. Então, eu posso não estar vestido de palhaço, mas eu pretendo usar aquilo que eu aprendi como um palhaço que entra no hospital. E eu sempre aprendi que, no Doutores, que a alegria é resultado de uma comunicação bem estabelecida, com base em entender a necessidade do outro e agir para suprir. E esse é meu lema. Então, é esse palhaço que eu estou levando para essa experiência. Se eu for eleito, eu vou ficar 4 anos nesse processo.
E vamos ver se for uma experiência, se eu estiver agregando, se eu estiver servindo, então eu vou servir, vai ser legal, eu continuo no segundo mandato. Se eu perceber que eu estou ocupando um espaço que alguém poderia ocupar melhor, aí com certeza eu saio fora e volto para a minha vida artística, para esse trabalho com bobos da corte, que eu acho que tem uma sabedoria imensa aí. E outro assunto que eu adoro estudar é futuro. Então, eu vou trabalhar com essas áreas.